Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não, nessa primeira sexta-feira de fevereiro. Pois é, fevereiro já chegou, parece clichê, mas o ano já está voando, janeiro foi embora, bem quente como sempre, temos agora 28 graus, com sensação térmica de 30 graus. Os ventos hoje deram uma pausa em Natal, os ventos estão aí na casa dos 12 km por hora, já aumenta a sensação térmica. De vez em quando tem uma pequena rajada de 19 km por hora, mas não é o padrão da cidade, não. A gente costuma ter bastante vento e isso termina deixando tudo mais quente. Bom, tema de hoje, crise, carnaval e cerveja, parece até aquela marchinha do Caetano Veloso. Começando com a crise. Hoje a Exame publicou uma reportagem sobre o estudo de uma consultoria chamada Tendências. E essa consultoria diz que em apenas 2 anos de crise, 2015 e 2016, tudo que se ganhou de mobilidade social em 7 anos, de 2006 a 2012, foi embora. Segundo esse estudo, entre 2006 e 2012, 3,3 milhões de famílias deixaram as classes D e E em direção à classe C. Era um grande avanço. Mas 2015 e 2016 a crise levou tudo embora e até aumentou o número de mobilidade para baixo. 4,4 milhões de famílias foram enviadas para as classes D e E. Então, quando se diz aquele ditado, aliás, não é um ditado, foi uma frase que James Carville disse a Bill Clinton: "It's the economy, stupid." É a economia, seu estúpido, É isso mesmo, Se não se cuidar da economia, se não tiver os fundamentos da economia, se a inflação não tiver dentro dos limites do aceitável, juros, etc., essas coisas que ninguém gosta de ver em notícia, mas que terminam batendo fundo no bolso do brasileiro. Quando a economia não vai bem, não tem Bolsa Família, não tem Minha Casa Minha Vida, não tem mobilidade social que resista. Então, 3,3 milhões tinham ascendido, agora 4,4 milhões em apenas 2 anos, 4,4 milhões desceram para as classes D e E, e agora a classe C, que correspondia a mais da metade da população brasileira, já não tem mais esse número de mais da metade, já caiu para menos, já não tem essa representatividade toda. Que mais aqui? Tem o seguinte, que a gente sempre pensa que o pessoal cai da C para D e E, mas não foi só a classe C que foi atingida, não. As classes A, B e C perderam membros e as classes D e E ganharam. Quer dizer, confirmando essa tendência de que a renda caiu com força para o pessoal de classe média, classe superior, e aí a gente tem um aumento nas classes mais baixas, de rendimento mais baixo. Só por curiosidade, é considerado classe A quem tem rendimento mensal acima de R$ 16.263. Ou seja, todos os políticos brasileiros, de esquerda, de direita, o pessoal que defende Bolsa Família, o pessoal que quer acabar com Bolsa Família, todos eles estão lá nessa faixa da classe A. Todo mundo pertence à elite brasileira. Então, essa classe A, que tinha um valor agregado de rendimento dos seus membros em 2015 de 46,2 bilhões de reais, em 2016 viu esse número cair para 39 bilhões de reais. É muita coisa. Também por coincidência, 81, não sei se é coincidência, da sociologia, o pessoal que estuda aí sabe, 81,7% dos membros dessa classe A tem ensino superior. Tá aí a importância do ensino superior. Aliás, nessa semana, a Ike Batista ensinou rapidinho a todo brasileiro a importância do ensino superior, É melhor você ter um diploma do que ter muito dinheiro, especialmente se seu dinheiro é ilícito, você vai parar na cadeia e não tem direito a uma prisão especial, pelo menos nessa fase processual, na fase em que não saiu ainda uma sentença definitiva. Classe B, quem é de classe B é quem tem rendimento mensal e sua família, Rendimento mensal entre R$ 5.233 e R$ 16.260, abaixo de R$ 16.263.
Classe C, entre R$ 2.166 e R$ 5.233. E as classes D e E não tem um valor muito específico, apenas estão abaixo de R$ 2.166 mensais para uma família. Eu acredito que seja uma família de 4 pessoas, que é normalmente a média. E nessas classes D e E, segundo esses dados aí da mesma consultoria, praticamente não há pessoas com ensino superior. Então, mais um estudo comprovando a relação do estudo com um bom rendimento financeiro. Então, esse talvez seja o retrato mais cruel da crise, que tanto se fala e muito se passa por cima, mas que quando a inflação aumenta, leva embora o pessoal, né, a renda de todo mundo, cai todo mundo, não cai só o pessoal de elite, cai todo mundo e a gente tem um aumento de classes D e E por isso. Até porque não tem como descer mais. Se tivesse classe F, classe G, classe H, certamente, infelizmente, nós desceríamos, porque a situação não está nada fácil. Esses dados dessa consultoria, né, foram realizados através de pesquisa da PNAD, aquela pesquisa nacional de domicílios do IBGE, e dados da Receita Federal. Para quem recebe mais do que 5 salários mínimos, eles explicam que os dados da Receita são um pouco mais fiéis do que o questionário da PNAD para essa faixa salarial, e mostra, inclusive, que a concentração de renda no Brasil continua, né? Cresceu muito. Parece que a classe A recebe 19 vezes e meia o que as outras classes recebem, e juntando esses dados da Receita Federal, esse valor sobe para mais de 33 vezes, que eu imagino que seja isso mesmo. Saiu até aí, nesses últimos dias, o dado lá de 1% dos bilionários, né, que ganham não sei quantos por cento do dinheiro do mundo. Então, deve ser isso mesmo. Bom, então esse é um reflexo nas classes, né, na mobilidade social dessa crise enorme que o Brasil está enfrentando. E é claro, aí agora a gente entra no carnaval. Não poderia ser diferente, como a crise está em todo lugar. O carnaval vai sofrer também com a crise, aliás, já está sofrendo. Segundo reportagem da revista Isto É, pelo menos 70 cidades do país cancelaram totalmente o carnaval. Não tem dinheiro para fazer nada, nem colocar uma marchinha lá na rua, né? Se for ter carnaval é por conta e risco da iniciativa privada. Exemplo de cidades que cancelaram, né? Que tem alguma tradição no carnaval, pelo menos lá para os lados do Sudeste. São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. Em Minas, Nova Lima, Poços de Caldas, Ouro Branco. Então, são 70 cidades. Acho que de capitais a gente tem Macapá, lá no Amapá. Não vai ter também carnaval, foi tudo cancelado. E aí a crise saiu tendo reflexo em tudo. Por exemplo, Salvador, que é o maior carnaval aqui do Nordeste. Embora tenha Recife, Olinda, que também é um grande carnaval. A prefeitura cortou, deu um jeito, arranjou um jeito de cortar 10% dos custos totais, sem perder qualidade, segundo eles, né? Mas aí o que é que aconteceu? A gente vai ter uma arruma de bloco que não vai sair, porque não tem mais dinheiro, não tem patrocínio, já não é mais nem só o dinheiro da prefeitura. Os próprios patrocinadores privados terminam se afastando porque não tem mesmo dinheiro. Então, dinheiro pouco, meu pirão primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O pessoal não vai investir tanto em publicidade no carnaval. E aí, blocos tradicionais como Cheiro de Amor, inclusive Chiclete com Banana, Nan Banana. O Cheiro de Amor, aliás, o bloco é Cheiro, não é mais Cheiro de Amor. Cheiro de Amor é a banda. O bloco Cheiro, bloco Yes, Chiclete com Banana, Araqueto, não vão sair em dia nenhum do carnaval. O que ainda vai acontecer é o trio sair num único dia. Aí tem que ver a programação, porque eu não vou passar a programação toda aqui do Carnaval de Salvador. Vai sair sem corda, acho que um patrocínio só realmente para o trio andar. Foi o que se conseguiu. Então não vai ter bloco. Quem estava acostumado aí, por exemplo, o Araqueta, um bloco tão tradicional, Chiclete com Banana, não sei o que, nada disso não vai sair. Aí pensa assim, blocos grandes, Coco Bambu do Asa de Águia, do Val, né? O Coco Bambu sair em 3 dias, vai sair só em 1 dia, né? Olha a crise como chegou. E as rainhas do axé, né? Cláudia Leite e Ivete Sangalo, Cláudia Leite no Largadinho, Ivete Sangalo no Coruja,
Os blocos também foram reduzidos de 3 dias para 2 dias. Então, se a crise chegou no Carnaval de Salvador, você imagina no resto do país. Mas não para por aí, não. O Rio de Janeiro, que esse sim é o maior carnaval do mundo, né? Conhecido mundialmente, onde a gente chega. Eu me lembro até o ano passado, nessa época de carnaval, eu estava, na véspera pelo menos de carnaval, estava fora do país, e onde eu chegava aqui dizia que era do Brasil, o povo dizia, mas você é louca, tá aqui em pleno carnaval podendo estar lá, nesse frio. Pois é, o carnaval daqui é famoso mundialmente, todo mundo quer vir. Esse deve ser o carnaval dos estrangeiros mesmo, porque a crise está muito grande para cá, então os pacotes foram mais direcionados para o exterior, só que até isso tem piorado ultimamente, porque com o louco do Trump aí nos Estados Unidos, o dólar tem perdido valor em relação ao real. Então, até isso está atrapalhando o carnaval lá do Rio de Janeiro, trazer os estrangeiros, só mesmo se for o pessoal da Europa, porque os americanos não estão com essa bola toda para vir para cá, não. E lá no Rio, por exemplo, as escolas de samba, todas elas cortaram custos. Aí a gente tem aqui o exemplo de... tá aqui todo mundo me escutando, tá certo. Janaína mandou um beijo aí para as queridas amigas que estão reunidas lá na saideira e comemorando o aniversário de Natane. Feliz aniversário, Natane, né? E beijo para todas. Se Deus quiser, a gente se encontra já já. Mas, como eu estava dizendo, então, o Rio de Janeiro, que tem as escolas de samba mais tradicionais do país, elas também cortaram custos. Um exemplo maior talvez seja Mocidade e União da Ilha, que simplesmente acabaram com os ensaios show. Não tem mais. O presidente da União da Ilha chegou até a dizer que não tinha condição de abrir a quadra da escola para ter um ensaio, porque era prejuízo abrir sem ter renda. Então, olha a situação, um carnaval hiper, mega tradicional como o do Rio de Janeiro, tendo que cortar custos também. Aí aqui saiu um dado de que, por exemplo, a captação, que é aquela feita tanto com prefeitura como com os patrocinadores privados, foi de apenas 40% do que foi arrecadado em 2015. Então, a crise braba aí no Carnaval do Rio. Para se ter uma ideia, blocos de rua, o Rio tem 451 blocos de rua, mas desses 451, 55 não vão sair, pura e simplesmente, entre eles um bloco bem tradicional, que é o Bloco da Segunda, que nesse ano vai chegar, mesmo não desfilando, vai chegar aos 30 anos de existência, não vai sair porque não tem dinheiro, não tem como ir para a rua. O Sambódromo, até agora pelo menos, promete ter grandes espaços em branco no Sambódromo. Eles estão contando aí com esses estrangeiros para completarem. Até agora, por exemplo, essa época que já deveria estar tudo cancelado, não, esgotado. O Sambódromo ainda tem vaga até em camarote. Camarote até agora foram vendidos 80%, é um bom número, mas considerando que nessa época já estava tudo esgotado, não vai ser nada fácil ouvir assistir o Carnaval do Rio e perceber que há grandes espaços, tanto nos camarotes como na arquibancada. Então, difícil mesmo, não sei nem como é que as coisas vão rolar. Dizem que o tchan do negócio é a criatividade, certamente a criatividade vai ser muito necessária nesse ano no Carnaval do Rio, como no Carnaval de Salvador, por exemplo, lá, para comprar abadá, eles aceitaram nesse ano o pessoal trocar milhas por abadás. Vê como a crise tá. Dividiram camarotes em 10 vezes, que normalmente não há esse parcelamento todo. E aí, tanto no Carnaval do Rio como em Salvador e nos outros carnavais do Brasil todo, as medidas têm sido essas. Inclusive cortar carros-pipa, é aquele pessoal para refrescar os foliões, joga água. Esse ano, cada um compra sua água mineral, leva um potinho de casa, porque esse foi o principal item cortado das agendas. Infelizmente, segurança também foi cortada. Então, dá até para a gente se preocupar como é que vai ser a qualidade desse carnaval com essa crise toda. E aí, avançando para o último tema do título, né? Que é a cerveja. Se tem crise, se tem carnaval, tem cerveja. Como diz lá a marchinha do Caetano Veloso, é chuva, suor e cerveja, mas agora não tem mais chuva e a gente pode mandar o suor embora,
porque uma cervejaria da Suécia simplesmente criou uma chuveira para você, uma cerveja para você tomar no chuveiro. O nome da cerveja é Shower Beer, a cerveja do chuveiro mesmo. Ela tem 10% de teor alcoólico. O nome da cervejaria é Peng Peng. Ela se juntou a uma agência de criação dessas de publicidade e resolveu investir nesse filão, né? Diz que o pessoal chega às vezes de uma corrida, de um esporte, aí fica doido para tomar um banho porque tá muito sujo e doido para tomar uma cerveja porque tá com muita sede, mas não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Agora essa cervejaria promete que você vai poder fazer isso. Essa cerveja exclusivamente, a propaganda é para que você beba mesmo no chuveiro. Ela é uma Pale Ale, é tida como doce, mas de sabor extremamente forte. E é feita para ser tomada em 3 goles, né? Justamente o tempo do banho. Você está ali tomando banho, em 3 ou 4 goles, você termina a cerveja. É uma mini cerveja, né? Ela vem numa garrafinha de 180 ml. Então, até o criador achei muito engraçado, Frederick Tunedal, ele disse que ela foi feita de um jeito tão, assim, diferente. Ele explica o processo lá, não vou explicar aqui que eu não entendo nada de cerveja, como é que faz cerveja. Talvez Fabrício até, que gosta que é um amigo que tem, que adora fazer cerveja, é o mestre cervejeiro da turma, entenda isso. Mas o cara lá então explica que ela foi feita de uma forma que ela termina como se fosse assim ensaboada. O aspecto dela é um aspecto ensaboado. Não sei se isso é legal para você tomar. Se você olhar para uma cerveja e achar o aspecto ensaboado, vai lhe dar vontade de tomar mesmo. Mas o melhor vem agora. Se você não quiser tomar cerveja, ela pode ser usada como condicionador. Eu não sei como o seu cabelo vai ficar bom com a cerveja que tem 10% de teor alcoólico. Normalmente, o álcool ele seria utilizado para limpar, ele faria parte do shampoo, não do condicionador. Mas o cara jura que se você não quiser tomar, se não quiser terminar a cerveja, você pode usar o resto aí do que você está tomando para botar no cabelo como condicionador. É coisa de homem mesmo, né? Essas ideias loucas assim, de usar uma cerveja como condicionador. A mulher, eu não acredito que teria coragem de fazer uma coisa dessa. Essa reportagem eu vi, aliás, ela foi publicada tanto na revista Men's Health, que é a saúde do homem lá nos Estados Unidos, aliás, dos homens, e na Runner's World, na edição americana, que é uma revista voltada para o pessoal que gosta de correr. E, na verdade, como a cerveja ela foi feita só para a Suécia, o pessoal nessas 2 revistas era fazendo um apelo ao criador para que ele levasse a cerveja para os Estados Unidos, porque todo mundo quer correr e em seguida tomar a sua cervejinha na hora do banho. E talvez até chegue lá, porque o criador disse que o primeiro lote que eles fizeram bem pouco, assim, imaginando que nem ia ter tanto sucesso, voou na Suécia e agora eles já estão pensando em transformar a cerveja não uma coisa temporária, e sim num produto permanente. Então, quem sabe não chega aí no Brasil, nessa época de carnaval aí, pra gente provar essa cerveja na hora do banho, né? Então, não tem nada de suor, agora é só cerveja e banho para ficar bem legal. Bom, para terminar, voltando ao carnaval, aqui em Natal a crise chegou, é verdade, terminou atingindo o cachê aí dos artistas, mas aparentemente a gente não vai ter muita mudança na programação não. O prefeito anunciou Monobloco, Elba Ramalho, Ricardo Chaves, Margarete Menezes, Alceu Valença, Moraes Moreira. Até uma novidade hoje, já começou inclusive 18 horas lá no Largo do Ateneu, que é onde realmente se dá a largada no Carnaval de Natal, um carnaval que voltou com força há alguns anos. Tem vários polos, né? Ridinha, Centro, Rocas e Ponta Negra, especialmente o polo Ponta Negra, é o que eu acompanho. Lota, né? Muita gente mesmo, turistas e natalenses ali aproveitando o carnaval. Com os blocos, as marchinhas, etc. Então, o carnaval hoje tem esse lançamento lá no Largo do Ateneu, lançamento oficial da programação completa. Vai ter banda, artista nesse lançamento, que já deve estar acontecendo, porque era às 18 horas. Eu não estou lá conferindo, não tenho como saber se de fato começou às 18 horas. Mas vai sair, então, essa programação completa. Mas uma coisa já posso adiantar, né? Uma novidade que vai ter
na segunda-feira de carnaval, vai ser realizado lá na Orla de Ponta Negra uma virada carnavalesca. São 2 horários, vai das 12 às 21 horas e a segunda parte é das 2 da manhã às 7 da manhã. Então, eu já tinha até comentado que o carnaval de Natal, ao contrário dos outros, era o carnaval da madrugada, porque todos esses artistas que vêm se apresentar aqui se apresentam no Carnaval de Olinda, no Carnaval de Salvador, que são carnavais de Recife, que são carnavais tipicamente de dia. Você vê programação logo cedo, de manhã, à tarde, no máximo, estourando ali 9 horas da noite. E aí o pessoal se manda aqui para Natal e os shows começam 11h30, meia-noite. Então, agora ficou mais nítido com essa virada carnavalesca, que a gente vai ter pelo menos uma programação que vai da tarde para a noite, uma coisa que se sentia falta realmente, pelo menos de forma oficial, a partir da prefeitura. E agora ficou claro que a gente vai ter uma atração de 2 às 7 da manhã. Não está confirmado ainda quem vai se apresentar nessa virada, mas se promete aí 9 atrações entre bandas e artistas, além de 7 DJs e MCs. Deve ser uma miscelânea danada na segunda-feira de carnaval, lá em Ponta Negra. Lembrando que o carnaval aqui em Natal, quase todo o Nordeste, ele começa na quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Estamos aí há 20 dias do início do carnaval e segue até o dia 1º de março, na quarta-feira de cinzas. Aqui em Natal, quem abre o carnaval é o baile de máscaras lá no Ateneu, a confeitaria que tem lá no Ateneu tradicional. Então, meio da rua, super legal, cheio de marchinhas, bem interessante mesmo. Então, na quinta-feira à noite, antes do carnaval, aqui pra gente já carnaval, começa o carnaval aqui em Natal, com a entrega da chave lá do prefeito ao Rei Momo e a rainha do carnaval. E no dia 1º de março termina oficialmente lá na Ridinha com o Baiacu na Vara. E então o carnaval aqui em Natal realmente promete grandes emoções para esse ano, mesmo com a crise. Vamos ver como é que vai ser essa virada carnavalesca. Bom, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um dado chato que é crise, atingindo o carnaval, mas vai ter carnaval. E já começa carnaval. Como eu disse, já tem hoje esse lançamento oficial. A partir de hoje, então, várias prévias pela cidade espalhadas, que são super legais. Aqui mesmo no Mirassol tem uma, eu só não lembro qual vai ser o dia. Acho que deve ser dia 18 de fevereiro. Normalmente é um sábado antes do carnaval. E são aquelas trocinhas, bem família, bem legal. Então dá para todo mundo se divertir sem gastar muito. A crise está levando o bolso aí do brasileiro, mas não dá para levar animação, né? Vamos encarar tudo com muita alegria, muita felicidade. Quem sabe a vida não melhora daqui para frente. Deixo o convite então para amanhã, 8h30 da manhã, o bate-papo da gente aqui em inglês. No domingo, 10 da manhã, o bate-papo sobre futebol. E quem gosta só desse bate-papo, próxima sexta, 7 da noite, como sempre. Até lá!